O objetivo da aula é estudar os processos pelos quais a radiação interage com a matéria, né? E a gente mostrou na aula passada que existem 3 processos que estão relacionados com o espalhamento ou absorção da radiação, que são os efeitos fotoelétrico, efeito cômputo e produção de pares. E 2 processos pelo qual envolve a produção da radiação, né? Que é o efeito Bremsstrahlung e aniquilação de pares, né? Todos esses efeitos aqui estão relacionados com o comportamento da matéria enquanto partícula, né? Enquanto corpúsculo. Desculpa, não da matéria, e sim da radiação, né? O comportamento da radiação enquanto partícula, né? Que é diferente do comportamento da radiação quando ela se propaga, né? Então, a radiação se propaga no espaço, né? Por meio de um movimento ondulatório, né? A gente sabe que a luz ela é composta por uma ação que tem 2 polarizações, né? Uma polarização devido à oscilação do campo elétrico e uma polarização devido ao campo magnético, né? Então, a radiação ela é uma onda eletromagnética. Então, esse foi o experimento idealizado, né, para o primeiro processo, que é o efeito fotoelétrico, né? Foi idealizado por Hertz e obtido uma função da corrente com o potencial aplicado entre o anodo e o catodo, né? Isso foi a aula passada que a gente explicou como que ocorre. A gente viu que existe um potencial de corte. Através de um potenciômetro, você consegue inverter a polaridade do potencial entre o anodo e o catodo, de forma a inverter o campo elétrico e analisar a corrente que é emitida pelo catodo quando se faz incidir uma onda ultravioleta nesse catodo, né? Então, mede-se a corrente e a gente vê que a corrente ela tem uma saturação, né, para diferentes níveis de intensidade, né? Ela atinge uma saturação e um potencial de corte que não depende da intensidade da luz que incide sobre o catodo. Então, as observações desse experimento, né, está relacionado ao potencial de corte que não depende da intensidade da radiação incidente, a saturação da corrente fotoelétrica, né, para valores altos da DDP. Então, se você para luzes de alta intensidade, né, você produz uma corrente de saturação maior do que comparado por uma luz de baixa intensidade. E se o potencial é negativo, né, você ainda, mesmo invertendo o sentido do campo elétrico, você ainda consegue observar, né, que fótons correntes, né, circulando pelo dispositivo, até que esse potencial, o módulo dele aumente até atingir um potencial de corte, e esse potencial de corte é igual para todos. A gente definiu, né, que a energia cinética do elétron a máxima energia cinética de um elétron, né, quando você aumenta muito a intensidade do potencial, o último elétron que sai do catodo e atinge o anodo, ele sai com energia cinética máxima, que é dado pelo valor da carga elementar multiplicado pelo potencial de corte, né? E a gente sabe lá da explicação clássica que a intensidade ela é proporcional ao campo elétrico e campo elétrico é proporcional à força elétrica aplicada, né? O que sugere que a energia cinética seja proporcional à intensidade da fonte luminosa. Então, espera-se que quanto maior a intensidade, maior a energia cinética dos elétrons, né? E, de fato, não foi isso que observamos. O que foi observado, né, de uma relação empírica, ou seja, baseado no experimento, foi que a energia cinética máxima era proporcional à energia de corte, ou a carga elétrica ela é igual à carga elétrica multiplicado pela energia de corte. Uma outra experiência proposto por Millikan, né, mostrou que uma relação entre o potencial de corte e a frequência da radiação incidente, né, uma relação linear entre o potencial de corte e a frequência. Também mostrou que existe um limiar de frequência, abaixo do qual o efeito fotoelétrico não ocorre, né? Bom, o que contrariava, né, as previsões clássicas, né? De acordo com a teoria clássica, o efeito fotoelétrico deveria ocorrer para qualquer frequência, né? A matéria ela ia
absorver a energia da radiação luminosa até ejetar elétrons. Isso é o que se previa de acordo com a teoria clássica. E uma outra divergência refere-se ao tempo do aparecimento dos fótons correntes, né? Então, a gente fez um exemplo, a gente resolveu um exemplo em que, baseado na teoria clássica, esperava-se que a emissão de fóton corrente, né, num sólido de, se não me engano, foi de potássio, deveria ter a duração mínima de 2 minutos, né? E não é o que observava. Um experimento mais preciso mostrou que o tempo de emissão de um fotoelétron era da ordem de nanosegundos, ou seja, 10 elevado a menos 9 segundos, né? Ou seja, quase que instantaneamente. Então, esses eram os problemas que não tinham sido, né, explicados até então. A teoria não convergia com os resultados experimentais. Foi então que uma explicação teórica foi dada a Einstein, né? E Einstein ele propôs a teoria quântica para o efeito fotoelétrico. Essa teoria foi proposta em 1905 por Albert Einstein, e o Albert Einstein ele se baseou na teoria de Planck da radiação. Alguém lembra da teoria de Planck da radiação? Podemos chamar também de teoria quântica de Emerson? Oi, professor. O que diz a teoria quântica de Planck? Em relação à quantização da energia. Sim, mas o que ela diz? A frase inteira eu não lembro, professor. Eu só sei o ponto principal da teoria. E qual que é? Que para ele resolver o problema da teoria ele teve que assumir uma hipótese que era inconsistente com a teoria da equipartição, que era a energia assumir só valores discretos. Exatamente. E quais valores discretos da energia? Era E igual a NH, que é a constante de Planck, vezes a frequência, onde N ia de 0 até o infinito. 0, 1, 2. N igual a números naturais, né? Isso, atrás. Então, a teoria de Planck diz o seguinte, que partículas e campos eletromagnéticos oscilam na frequência Ni, né, podem mudar de energia apenas por valores discretos, né, de um quantum de energia Hν. Muito bem. Então, de acordo com a teoria de Planck, partículas e campos magnéticos, muito embora Planck usou o seu postulado, né, para explicar o processo de emissão e absorção de radiação por corpos negros, né? Mas a teoria de Planck diz que partículas e campos eletromagnéticos que oscilam a frequência Ni, né, uma frequência definida, ela pode mudar de energia, né, somente por múltiplos inteiros de energia quântica Hν. O que isso significa? Que o processo de troca ela não é contínuo, e sim discreto, né? Então, quando se ouve quântico, né, subentende-se que é discreto. Não existe a palavra quântico desassociado dessa constante H. Então, se vocês ouvirem aí de coach quântico, pergunta para eles qual o valor de H que eles usam. Se eles não falarem do valor de H, vocês podem desacreditar, ou se eles não souberem o que é o H, né, podem desconfiar que eles não sabem o que estão dizendo, né? Então, quântico está relacionado, né, ao fato de que partículas e campos eletromagnéticos, né, que realizam oscilações, elas mudam de energia, né, de um valor discreto, né, de quantidade, né, que está relacionado com Hν. Muito bem. Isto foi a teoria de Planck. E Albert Einstein, né, embora o Planck tenha justificado o uso do H como sendo um ato de desespero para explicar ou para resolver o problema da catástrofe de ultravioleta, Einstein ele foi ousado e disse que a constante que Planck usou para resolver o problema da catástrofe de ultravioleta era uma constante fundamental da natureza, assim como é a massa do elétron, assim como é a carga
do elétron, né? Então, a constante também a constante H era uma constante fundamental da natureza. E o Einstein, ele disse o seguinte: quando uma fonte, né, muda de um estado de energia, NHNI, para um outro estado de energia, N1, N mais 1 HNI, ou seja, ele vai emitir uma porção de energia eletromagnética igual a HNI. Tá? Aqui não é N mais 1, é N menos 1, porque a fonte ela está perdendo uma quantidade de energia. Tá? Em outras palavras, o que o Einstein está querendo dizer que a energia emitida por uma fonte luminosa ela é emitida em pequenas quantidades de pacotes de energia HNI. Né? A esse pacote de energia foi dado o nome de fóton. Né? Então, o que significa dizer que a fonte luminosa só poderia emitir, a fonte só poderia emitir radiação em quantidades inteiras de HNI, de pacotes de energia. Né? E esses pacotes, eles propagam no espaço com velocidade da luz, com velocidade c. Muito bem, então, propagam com velocidade c e esse pacote, né, foi dado o nome de fóton. Bom, mas o que é o fóton? O fóton é uma partícula elementar sem massa. Você pode também definir o fóton em termos de um quantum de energia. Bom, para quem estuda partículas, né, a gente pode classificar as partículas como partículas bosônicas e partículas fermiônicas. Qual que é a diferença entre férmions e bósons, né? Férmions são partículas que têm massa, elétron, próton, nêutron, né? São partículas fermiônicas que têm massa. E partículas bosônicas são partículas que não têm massa, como o fóton. Fóton é um bóson, né? Então, hoje a gente conhece essa classificação. Então, o que acontece com o processo fotoelétrico? De acordo com Einstein, no processo fotoelétrico, quando uma radiação luminosa incide à superfície de um metal, a energia do fóton a energia de um fóton é totalmente absorvida por um elétron. E esse elétron ele é ejetado pela superfície desse metal devido à absorção da energia de um fóton. Só para que esse elétron saia da superfície do metal, ele tem que gastar uma energia, porque ele está preso ali. Ele tem que quebrar a ligação com este metal. Né? Então, de acordo com a teoria de Einstein, né, a energia cinética do elétron ejetado da superfície de um metal devido à absorção de um fóton, né, é dado pela energia do fóton menos uma energia que é necessária para arrancar o elétron da ligação do metal. Então, essa energia cinética, de acordo com Einstein, né, é igual à energia do fóton. Energia do fóton é a constante de Planck multiplicado pela frequência, e eu estou falando de um único fóton sendo absorvido por um único elétron. Né? Então, esta é a energia de um elétron. Então, é HNI menos a energia que é usada para retirar esse elétron da superfície do metal. Essa energia eu vou chamar de W. Então, HNI representa o quê? A energia do fóton, e W representa o trabalho que é necessário para remover o elétron da superfície do metal.
Muito bem. Então, se o elétron está lá na superfície do metal, ele incide sobre ele um fóton com energia Hν, e dessa energia que ele incide sobre ele e ele absorve do fóton, ele gasta uma quantidade W para se livrar da energia da superfície do metal, e ele vai se propagar, né, livremente com energia cinética K. Né? Então, essa é a energia cinética que o elétron vai se propagar no espaço, né, sem estar preso à superfície do metal. E aí você aplica o campo elétrico, que é para orientar o movimento, né, desse elétron. Então, a diferença de potencial aqui é para forçar com que o elétron se propaga na direção do anodo. Então, você aplica uma DTP, o elétron vai se propagar na direção do anodo e a corrente circula aqui no circuito. Bom, então a gente sabe que alguns elétrons eles estão mais fortemente ligados ao metal do que outros elétrons. Né? Alguns têm energias maiores, né, e podem ser facilmente arrancados da superfície, do que em relação a outros elétrons que estão mais fortemente ligados e necessitam de uma energia maior para serem arrancados da superfície. Então, vamos fazer essa observação aqui. Ela vai ser importante para a análise da construção da teoria de Einstein, né, para explicar todas as observações experimentais que foram obtidas a partir da experiência do efeito fotoelétrico. Segunda observação: embora exista uma câmara de vácuo, né, aqui onde o aparato foi montado, existe um invólucro de vidro, e dentro desse invólucro de vidro existe vácuo. Só que o vácuo nunca é perfeito, o que significa dizer que haverão colisões dos elétrons com as partículas de ar que contém esse invólucro de vidro. Quando o elétron colide com outra partícula, evidentemente que ele vai perder energia cinética. Tá? Então, alguns elétrons eles vão perder energia devido à colisão que ocorre na sua trajetória. Muito bem. Agora, o que acontece com os elétrons que estão fracamente ligados à superfície do metal? Quanto menor for a energia de ligação do elétron à superfície do metal, maior será a energia cinética com que ele vai escapulir dessa superfície. Né? Ou seja, menor vai ser maior vai ser a energia cinética desse elétron. Então, vamos considerar esses elétrons como sendo elétrons fracamente ligados à superfície do metal, ou seja, a energia de ligação do elétron com a superfície é pequena. Muito bem. Então, esses elétrons que estão fracamente presos, eles têm maior energia cinética. E essa energia cinética é possível ser calculada. Né? Então, a energia cinética máxima vai ser igual à energia que o elétron absorve do fóton, a gente já mostrou aqui, é Hν, menos o trabalho que está relacionado com a propriedade do material. Esse trabalho aqui, ele é denominado de função trabalho, e é uma energia característica de cada material. Então, cada material vai ter uma função trabalho específico que está relacionado ao menor valor de energia capaz de ejetar um elétron da superfície do material. Entenderam? Sim. Então, W0 é o que a gente vai chamar de função trabalho. Muito bem. Então, a gente define agora W0 como função trabalho.
E essa função trabalho está relacionada com a energia mínima necessária para arrancar um elétron, né, da superfície do metal. Olha só, isso significa, então, que cada material que você usar para realizar a experiência do efeito fotoelétrico vai ter uma função trabalho diferente. Então, essa função trabalho é uma característica intrínseca do material que você usa. Muito bem. Essa experiência, né, essa relação de Einstein, ela concordava com a observação de Leonard, né? Qual a observação de Leonard? O que a gente pode concluir com relação a esta relação de Einstein? Da relação de Einstein, a gente calculou, né, a gente obteve a energia máxima, a energia cinética máxima do elétron. E a energia cinética máxima do elétron, nesta relação, depende simplesmente da frequência, né? H é uma constante, e o ômega zero, e a função trabalho, né? O ômega zero, que é uma característica intrínseca de cada material. De forma que não depende da intensidade da luz que incide sobre a superfície. Então, não depende da intensidade da luz. Esta energia é a energia cinética de um único elétron. E a intensidade da luz vai estar relacionada com o quê? Energia por unidade diária. Energia por unidade diária? E por unidade de tempo. E por unidade de tempo. Acho que é potência por unidade diária, né? Que está relacionada à quantidade de fótons que são emitidos. Muito bem. Foi o Termerson que falou? Foi. Termerson, você falou o certo aí no final, né? Depende da quantidade de fótons, né? Ou seja, quanto mais fótons incide sobre a superfície, maior é a intensidade da luz incidente. E para cada fóton, eu tenho um elétron ejetado. Então, se você aumenta a intensidade da luz, você aumenta o número de elétrons. Então, olha para a relação de corrente. Você vai aumentando a intensidade, você aumenta a quantidade de elétrons. Se você aumenta a quantidade de elétrons por unidade de tempo, né? dQ, dt, o que é? Corrente. Corrente elétrica. Então, quanto maior for essa razão, maior vai ser a corrente elétrica. Só que ela satura. Por que ela satura? Mesmo que você aumente essa intensidade, né, mesmo que você aumenta esse potencial, né, você tem uma intensidade bem definida. Então, você tem um número definido de elétrons que serão ejetados da superfície. Obviamente, se você aumenta ainda mais essa intensidade, você vai aumentar aqui a intensidade da corrente, né, que é emitida. Ou seja, você vai aumentar o número de elétrons ejetados, né? Então, aumentar I significa aumentar o número de fótons. E cada elétron absorve a energia de um único fóton, né? Bom, o que significa dizer, né, que a relação de Einstein concorda com a observação de Lenard, né?
Muito bem. Qual que é o próximo passo, então, a ser observado da teoria de Einstein? A gente viu que a relação de Einstein vai concordar com a observação de Lenard, ela concorda com o gráfico da corrente elétrica em função da diferença de potencial aplicada. Então, o próximo resultado a observar, o que seria? Potencial de corte? O potencial de corte, está certo? E também o limiar de frequência. Vamos começar pelo limiar de frequência. O limiar de frequência foi observado pela experiência de quem? Millikan. Exatamente. Então, foi observado por Millikan. Vamos supor que eu aumente a intensidade do campo elétrico de forma a desacelerar os elétrons que saem do cátodo. De tal forma que eu anule, a fotocorrente. Nesse exato momento, o último elétron que sai da superfície do metal, ele vai ter a energia cinética máxima. Vamos considerar que essa energia cinética máxima é zero. Eu consegui frear totalmente os elétrons que saem, do fotocatodo. Então, se a energia cinética é máxima, então eu tenho a seguinte relação. Energia cinética máxima é igual à energia de um fóton que é absorvido pelo elétron, menos a função trabalho, e isso aqui é igual a zero. De tal forma que eu vou ter que Hν é igual à função trabalho. Ou seja, a energia do fóton que está incidindo sobre a superfície do metal é exatamente igual à energia a função trabalho que está relacionado com a energia que liga o elétron à superfície do metal. Então, a gente pode dizer que essa frequência, ou limiar de frequência, eu vou chamar de Nye. Então, o Nye pode ser calculado e será igual à função trabalho dividido pela constante de Planck. Isso significa o seguinte, que um fóton que tem frequência igual a Nye, ele vai ter energia suficiente para retirar um elétron do metal. Então, se você conhece a função trabalho do metal, você sabe qual que é a frequência necessária para ejetar um fóton desse material. Então é isso. Se a gente faz a energia cinética máxima igual a zero, a gente obtém o limiar de frequência, que é a frequência mínima necessária para arrancar um elétron do metal. Ou seja, o fóton que tem essa frequência, Nye, ele só tem uma energia que é suficiente para retirar o elétron do metal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Tá. O que acontece se eu faço incidir? Bom, então, essa frequência Nye, vai ser a frequência característica da superfície do metal, que eu estou usando para incidir luz. Agora, o que acontece se eu faço incidir sobre a superfície de um metal? Uma luz que tem frequência que é menor do que φ.
Qual que é a pergunta, professor? O que acontece se eu faço incidir uma luz sobre a superfície do metal cuja frequência é menor do que φe? Não ocorre o fenômeno de efeito fotoelétrico. Esta relação aqui me diz que se a frequência for menor do que φe, né, então o que vai acontecer? Se Ni menor do que Ni, isso implica que Ni vai ser menor do que ômega zero sobre H. Como isto aqui é característico do material, esse material não vai emitir elétrons, né, para uma luz que incide sobre a sua superfície com esta frequência. O que significa dizer que a relação de Einstein também concorda com o limiar de frequência, que foi observada por Millikan. Então, a gente pode dizer, se a frequência é menor que Ni, nenhum fotoelétron será emitido. E isso independe da intensidade da luz, né? Você pode mandar quantos fótons você quiser, e aumentar o número de fótons significa aumentar a intensidade da luz. Então, você pode mandar quantos fótons quiser, se a frequência desses fótons for menor que Ni, não ocorrerá a emissão de elétrons. Ou seja, se a frequência é menor do que a frequência, o limiar de frequência, nenhum fóton é emitido e independe da quantidade de fótons ou da intensidade da luz que vai estar incidindo sobre a superfície. Qual foi outra observação, né, que não era explicada pela física clássica? A outra explicação está relacionada com o tempo de emissão. O que dizer sobre o tempo de emissão, levando em consideração a relação de Einstein? Que a troca de energia entre o elétron e o fóton é imediata. Seria isso? Exatamente. Significa o seguinte, no instante que o elétron absorve a energia do fóton, ele é liberado da superfície do metal. Ou seja, não existe um tempo de emissão de acordo com que era previsto pela física clássica, né? Então, a teoria quântica de Einstein também explica a emissão imediata. Bom, então a emissão ela é imediata, logo que o elétron absorve a energia do fóton, né? Obviamente, existe um tempo de absorção dessa energia, só que experiências mostraram, né, que esse tempo é da ordem de nanosegundos, de 10 elevado a menos 9 segundos. De que forma a luz fornece energia à superfície do metal? De acordo com a teoria de Einstein, a energia ela é fornecida em pacotes concentrados, né, que são os fótons. E ela não espalha uniformemente sobre uma área, né, conforme era previsto pela teoria ondulatória clássica. Agora, o que dizer com respeito ao potencial de corte? Ele depende da frequência, assim como a energia cinética máxima, já que ele também depende da energia cinética máxima. Não depende da frequência? Depende da frequência porque ele depende da energia cinética Sim, máxima. mas de que forma?
De forma linear. Mas como obter isso? Bom, vamos voltar aqui e ver uma relação importante, uma relação empírica importante. Bom, esta relação aqui nos mostra que o potencial de corte está relacionado, né, com a energia máxima do elétron que sai. Então, se você inverte o sentido do campo de forma a desacelerar, né, os elétrons, alterando esse potencial aqui, vai chegar um limiar de potencial, um potencial, né, no qual, independente da luz incidente, da intensidade da luz incidente, né, o efeito fotoelétrico deixa de existir, né, e esse potencial de corte está relacionado, né, com a energia cinética máxima do elétron. Então, a energia cinética máxima é igual a carga elétrica vezes este potencial de corte. Então, vamos relacionar essas duas equações, né? Então, considerando que o K máximo é igual a carga elétrica multiplicado pelo potencial de corte, e isto aqui, né, é igual ao quê? Qual que é a energia cinética máxima? HNI menos a função trabalho. HNI menos a função trabalho. Muito bem, então se eu considero esta relação aqui, eu tenho uma relação direta entre o potencial de corte e a frequência. E essa relação, ela é uma relação que demonstra um comportamento linear entre o potencial de corte né, e a frequência. Opa. Como que eu defino uma função linear? Olha, só lembrando lá, né, o ensino médio, né, uma função linear de x é do tipo ax Mais B. mais b. O a está relacionado com o quê? Inclinação. Inclinação do quê? Da reta. O que acontece se x for igual a zero? B indica intersecção com o eixo Y. F de x igual a zero é igual a b. Então, b indica o quê? A intersecção com o eixo Y. Exatamente. Então, ele vai indicar o ponto em que a f de x intercepta o eixo Y. Correto? Então, vamos fazer essa analogia aqui com essa função aqui. H sobre E expressa a inclinação. Então, H sobre E ela vai expressar a inclinação da função V0, né, de Ni. Lembrando que essa função, a gente já mostrou, ela é uma função linear obtida por métodos experimentais, né? Então, aqui você tem os pontos que são obtidos quando você muda a frequência da luz incidente e mede o potencial de corte.
Então, são esses pontos aqui, e a linha sólida é o fitting, né, desses resultados experimentais. De tal forma, né, que a inclinação dessa reta, vou chamar de θ, está relacionado com a tangente do ângulo θ, né? Aqui eu vou ter um delta V0 dividido por um delta ni. Opa, desculpa. Aqui eu tenho um delta V0 e aqui, né, nesse espaço aqui, eu vou ter um delta ni. De tal forma que a tangente desse ângulo aqui é a razão entre uma variação na frequência de corte, do potencial de corte, dividido pela variação, né, da frequência. De acordo com a relação de Einstein, esta inclinação aqui é H dividido pela a constante de Planck dividido pela carga elementar. Então, é uma constante. Né? Então, essa inclinação ela sempre vai ser constante. Né? Então, vamos fazer novamente aqui. Se eu pegar em qualquer ponto aqui, né, a inclinação dessa reta, né, vou chamar de θ. Você tem aqui, para esse triângulo retângulo, né, a base definida por um delta ni, né, que é essa frequência aqui, tá? Esse ponto aqui menos esse, então eu posso calcular, né? Aqui está dando em torno de 7 e aqui está dando em torno de 12, né? E aqui eu meço qual que é o potencial de corte, que é o delta V, 0. E aqui o delta ni. Né? Então, o delta ni aqui será 12 menos 7, né? E o delta V0 vai ser aqui próximo de 3 menos 1, mais ou menos. Né? Então, vai dar em torno de 2. E a inclinação dessa reta vai ser igual à tangente do ângulo θ, né? Que vai ser igual a delta V0 dividido por delta ni. E a inclinação dessa reta nada mais é do coeficiente angular da função aqui de primeiro grau, né, que é h sobre e. Isso a gente obteve desta relação de Einstein, que é uma relação linear, ou seja, que é uma relação linear de V0 com ni, né, relação linear do potencial de corte com a frequência. Muito bem, então agora, olha só, se eu sei qual que é o valor da carga elementar, e eu sei qual que é o valor da constante de Planck, né, que o Planck calculou esse valor, já se conhecia o valor da carga elementar, então eu posso calcular, né, a razão H sobre E. Ou melhor, se eu faço essa experiência, é muito fácil calcular a tangente, né, desse ângulo aqui. Então, eu posso obter esse valor aqui, ó. Então, este valor aqui é conhecido. Se este valor é conhecido, e se esse valor aqui é conhecido, eu posso usar o efeito fotoelétrico para testar o valor da constante que o Planck calculou. Então, partindo da inclinação da reta, a gente vai obter que H sobre E, observando aqui esse valor aqui, já marcado aqui nesse desenho, né? Para um valor de frequência igual a 6 vezes 10 elevado a 14 Hz, eu vou ter um potencial de corte igual a 0,65 volts. E para um valor de 10 vezes 10 a 14 Hz, eu vou ter um potencial de corte igual a 2,2 volts. Então, o delta V0 aqui vai ser 2,2 menos 0,65, dividido por delta ni, que é igual a 10 menos 6. Então, a gente pode calcular essa relação, né? 2,2 menos 0,65
dividido por 10 vezes 10 elevado a 14, menos 6 vezes 10 elevado a 14. Isso aqui vai dar 3,9 vezes 10 elevado a 15 volt vezes segundos. Por que volt vezes segundos? Aqui eu tenho potencial é medido em volts, e aqui eu tenho frequência. A frequência é medido em 1 sobre tempo, 1 sobre segundo, né? Então, o valor à unidade aqui vai ser volts segundo. E daqui, pessoal, eu posso escrever o seguinte, ó, que o H vai ser igual, passando o elétron para cá, 3,9 vezes 10 elevado a 15 elétron-volts vezes segundo. Então, essa é a constante de Planck que foi obtida, né, usando o efeito fotoelétrico. Muito bem. 1 elétron-volt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, substituindo aqui o elétron por 1,602 vezes 10 a menos 19 Joule, eu vou obter a constante de Planck em Joule, né? Isso aqui vai dar 6,2 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. Outras experiências foram realizadas, tá? E esses valores aqui, eles foram atualizados com novas experiências. Então, a primeira atualização, né, relevante foi obtida por Millikan. Então, o resultado... Então, Millikan usou uma superfície de lítio, né, e refez o cálculo da constante de Planck. Né? Então, a constante H obtida por Millikan foi de 6,57 vezes 10 elevado a menos 34 Joule vezes segundo. Bom, isso equivaleu a uma precisão de aproximadamente 0,5%. Então, foi uma boa precisão aí o cálculo realizado por Millikan, né, usando superfície de lítio. Bom, usando o efeito fotoelétrico, né, diferentes experimentos, né, ou seja, um resultado experimental, o valor obtido, né, pelo efeito fotoelétrico foi muito próximo ao que foi obtido por Planck. Isso mostrou que a constante H ela concordava para teorias complementares, né, que eram diferentes. O que levou aí a inferir que essa constante era uma constante universal da natureza. Hoje, o valor atual dessa constante, e que a gente usa, né, em nossos cálculos relacionados com mecânica quântica, é que a constante de Planck tem o valor de 626,076 vezes 10 a menos 34 Joule vezes segundo. Né? Muitas vezes a gente é obrigado a trabalhar
com a energia em eletronvolts, né? E passando isso aqui para eletronvolts, vai dar em torno de 4,135669 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolt vezes segundo. Então, esse é o valor atual da constante de Planck. Então, foram dois trabalhos aí que a gente citou, que foi muito importante para a ciência, na época. E isso rendeu, em 1921, o que aconteceu? Em 1921, alguém sabe? Prêmio Nobel para Einstein. E esse prêmio Nobel que foi dado a Einstein foi devido à sua contribuição ao efeito fotoelétrico. Eu recomendo que vocês leiam, né, a história de Einstein, ou assistam um filme, né, mas vão atrás da história de Einstein, que é muito interessante. O Einstein esperava receber o prêmio Nobel pela teoria de relatividade que ele havia elaborado, né? Só que esse prêmio Nobel não veio devido à teoria da relatividade, sim à sua teoria quântica, que explicou o efeito fotoelétrico. Seguindo a cronologia do tempo, em 1923, o que aconteceu em 1923? Vocês estão ainda aí, pessoal? Vocês estão me escutando? Estamos, sim. Ok. Então, o que aconteceu em 1923? O prêmio Nobel foi para quem? Foi pro Planck? Ou não? Millikan. Então, o prêmio Nobel foi para Millikan. O que o Millikan fez? Comprovação experimental. Muito bem, vamos fazer algumas observações agora, né, com relação a algumas radiações que a gente conhece. Né? Por exemplo, a radiação no espectro de micro-ondas. Micro-ondas são oscilações cujo comprimento de onda é da ordem de 10 centímetros. Isso equivale que micro-ondas são formadas por fótons com energia. Eu posso calcular de que forma? Alguém pode me ajudar? Não lembro não, professor. Como que eu calculo a energia de um fóton? Entendi outra coisa. Tá, então agora H você vezes entende. F. H vezes... F, só que F é 1 sobre lambda, não é? Muito bem, H sobre Ni, H vezes Ni, né? Só que Ni é o quê? 1 sobre lambda? É, não é? Não, C sobre lambda. Isso. Por que C? Porque micro-ondas é uma radiação eletromagnética e ela propaga no espaço livre com velocidade da luz. Então, frequência é velocidade dividido por lambda. Então, isso aqui vai ser o quê? Para escrever em termos de H cortado? Não, para escrever em termos de H, né? Não tem H cortado aqui. Não tem Vamos 2 usar em pi. eletronvolts. Vai ser 1,1356669 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolt vezes segundo
multiplicado pela velocidade da luz. Qual que é a velocidade da luz? Três vezes 10 é o quê? A oitava. A velocidade da luz é 2,99, né? Metros por segundos. Dividido por 10 vezes 10 é a centésima parte do metro, então é a menos 2 metros. Isso equivale a uma energia. Vocês querem calcular aí? Estão calculando? Então, essa energia aqui, já que ninguém quis calcular, eu vou calcular de cabeça aqui, vai dar 1,2 vezes 10 a menos 5 eletronvolts. Essa energia, pessoal, de uma onda, de um fóton, né, de um micro-ondas, é muito baixa para ejetar elétrons de superfícies metálicas. O que significa dizer que se você faz incidir sobre superfícies metálicas fótons com comprimento de onda de micro-ondas, o efeito fotoelétrico não vai ocorrer. Professor, Oi. mas isso vai depender de que tipo de onda, né? Ah, não, o senhor está calculando para as micro-ondas, né? Micro-ondas. Muito bem. Então, agora vamos aumentar a frequência da radiação. Vamos observar a radiação. Aumentar a frequência da radiação significa diminuir o comprimento de onda, né? Vamos analisar em termos de raio-x. Ou raios gamas. O que são raios gamas? Raios gamas são radiações, né, que são emitidos por núcleos instáveis, né, por núcleos radioativos. Por decaimento, né? Decaimento são partículas alfa, né? Gama, partículas alfa, desculpa. Decaimento são partículas betas. Verdade. Radioativos, né? Atividades de radiação emitidas por núcleos, né? Então, uma radiação dessa natureza, de raio-x ou raios gamas, né? Ela é maior, a energia de um fóton, é maior ou igual a 10 elevado a 6 eletronvolts. Isso significa o quê? Bom, e aí vocês podem pegar o comprimento de onda ou a frequência de um fóton, né, de raio-x ou de raio gama, né? Olhem lá no espectro de radiação. Isso aí vocês encontram fácil no Google, né? E aí vocês conseguem calcular aí a energia do fóton.
Isso significa que com essa energia, o fóton pode ejetar elétrons que são fortemente ligados a átomos extremamente pesados. Energia dessa ordem dá para ionizar, não dá? É uma radiação ionizante. Raios gama são radiações ionizantes. Alguma dúvida? Muito bem. Então, aqui a gente conseguiu explicar todas as observações experimentais, né, usando a teoria quântica de Einstein para o efeito fotoelétrico, né, e o que rendeu ao Einstein aí um prêmio Nobel. Antes de passar, né, para o efeito Compton, vamos no sentido que vocês fazem e eu espero vocês fazerem, tá? Um exercício. Então, eu deixei um exercício aqui. Vocês estão enxergando esse exercício? O lítio foi um dos metais estudados por Millikan para comprovar a teoria de Einstein do efeito fotoelétrico. Esse metal tem a função trabalho ômega zero igual a 2,42 eletronvolts. Na letra A, vocês vão fazer o seguinte: encontrar o limiar fotoelétrico para uma radiação incidente nesse metal. Na letra B, vocês vão fazer o seguinte: seja uma fonte de potência de 1 watt desta radiação, né, e essa fonte distante a 1 metro do lítio, vocês vão calcular o número de fótons por segundo que atinge a unidade de área da superfície do lítio. Primeiro exercício, né? Tô tentando fazer aqui. Você quer mais um tempinho? É porque falta 10 minutos para acabar a aula. Não, pode. Se o senhor for fazer, eu vou acompanhando. Tá. Então, a superfície é o lítio, né? Significa que para o lítio a gente tem uma função trabalho de 2,42 eletronvolts. E o primeiro problema aqui, ele pede para encontrar o limiar fotoelétrico para a radiação incidente desse metal, né? Vamos voltar lá na nossa aula e que a gente viu, uma das primeiras coisas que a gente viu, né, foi o limiar de frequência, né? Então, o limiar de frequência é quando você considera a energia cinética máxima igual a zero. Então, da relação de Einstein, isso resulta que o limiar de frequência é a função trabalho dividido pela constante de Planck. Ele deu a função trabalho, então a gente vai ter que o limiar de frequência, na letra A, o limiar de frequência é igual à função trabalho dividido pela constante de Planck, né? Muito bem. O próximo passo, então, bom, a gente pode calcular aí, tendo obtido o limiar de frequência, a gente pode calcular também qual que é o comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda vai ser o limiar de frequência dividido por... tá errado, né? O comprimento de onda... Vai ser a frequência, né? Dividido pela velocidade da luz. Não, é a velocidade da luz dividido pela frequência. Tá. Então, neste caso aqui, a gente vai ter 2,42 eletronvolts dividido pela constante de Planck. Qual que é o valor da constante de Planck em eletronvolts? 6, Não. Não. Isso aqui é em joules por segundo. 4,14.
Vezes 10 a menos 15. 4,14 vezes 10 A menos 15. elétron-volts vezes segundo. Isso aqui dá uma radiação de quantos? Uma frequência de quantos? 5,84 vezes 10 a 14. Elevado a 14. Obrigado, Kessia. É Kessia, né? Ana Paula. Ah, obrigado, Ana. Desculpa aí, te confundi. Então, o comprimento de onda vai ser 2,99 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, dividido por 5,84 vezes 10 elevado a 14, 1 sobre segundos. Isso aqui vai dar quantos? Eu arredondei para 3, aí deu 514. 514 o quê? É nano. Nanômetros. Muito bem. Vamos ver ao que corresponde esse espectro de radiação. Esse comprimento de onda, né? Então, esse comprimento de onda, vamos ver, espectro visível. Vamos ver, comprimento de onda do espectro visível. Esse aqui. Olha só que imagem bonita. Né? Vou copiar ela aqui e jogar aqui. Então, o que a gente calculou foi 514 nanômetros. Né? Então, 514 está por onde? Aqui dá entre 500 e 600, exatamente no meio é 550. 514 está por aqui, então corresponde a uma luz no espectro visível. Oi? Luz verde, né? Luz verde do espectro visível. Letra B, como é que a gente calcula? A letra B, você tem uma fonte de potência de 1 watt, né? Watt é joule por segundo, né? Que é 1 joule por segundo, que dá uma distância de 1 metro da radiação. Opa! 1 metro do lítio, né? Significa o seguinte, você tem uma fonte aqui, e o lítio está aqui a uma distância de 1 metro. Então, essa distância daqui até aqui, de 1 metro. Se ela tem uma radiação de 1 watts, na potência de 1 watts, né, significa que ela irradia para todas as direções, né, com essa potência. Então, se você pega uma superfície esférica, cujo raio é de 1 metro, né, a radiação nessa superfície, né, ela vai ser a mesma.
Então, para saber o número de fótons por segundo que atinge uma unidade diária da superfície do lítio, para eu saber este número de fótons, eu tenho que saber a intensidade da luz que chega aqui nesta superfície, né? E intensidade, como é que eu calculo? Intensidade é potência por unidade diária. Então, a intensidade a uma distância de 1 metro vai ser a potência desta fonte dividido pela área da superfície esférica que está a 1 metro desta fonte. Né? Então, a potência vai ser 1, né? Que a fonte tem uma potência de 1 watt, né? Tá aqui. Vou colocar 1 joule por segundo, dividido pela área. A área da superfície esférica, de uma superfície esférica, né? É 4πr ao quadrado. Então, vai ser 1, aqui é metros quadrados, né? 1 joule, não é por segundo, desculpa, é joule vezes segundo. Ah, não, é potência, é joule por segundo, tá certo. Potência é energia por unidade de tempo, então joule por segundo, tá certo. Joule por segundo, multiplicado por 4π vezes 1 ao quadrado, né? Metro quadrado. Muito bem. Isso aqui dá uma intensidade de quantos? Calcula aí, por favor. 8 vezes 10 elevado a menos 2. Elevado a menos 2. Qual unidade? Joule por metro quadrado vezes segundo, né? Esta é a intensidade. Muito bem, agora a gente sabe que em termos de... Como é que eu calculo o número de fótons? Bom, eu sei que 1 elétron-volts, né, equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 joule. Se eu inverto aqui essa unidade, eu posso expressar a intensidade também em termos de elétron-volts, tá? Então, vocês façam essa conta aí e escrevam a intensidade em termos do elétron-volts. Agora, o número de fótons. Como que eu calculo o número de fótons? H vezes a frequência, né? Como que é? Levando em consideração que eu tenho aqui uma fonte de 1 watt de potência e que está a 1 metro de distância da superfície do lítio. A gente conseguiu obter qual que é a intensidade da luz que chega nessa superfície e agora queremos saber qual que é o número de fótons. Como é que a gente pensa numa relação entre o número de fótons e a intensidade da luz que chega na superfície? Seria a intensidade dividido pela potência, porque você já tem o valor da intensidade e também você já tem o valor da potência, né?
Olha só, a intensidade está relacionada com o número de fótons, né? E para cada fóton que incide na superfície, você tem um elétron sendo injetado. Então, deve estar relacionado com o quê? Com a função trabalho, né, da superfície do lítio. Então, cada fóton que chega, ele vai ter a energia igual à função trabalho da superfície do lítio. Então, se eu dividir a intensidade pela função trabalho, o que eu vou ter? Então, isso aqui vai ser a intensidade dividida pela função trabalho. Cada fóton incidente tem energia igual à função trabalho. Qual que é a função trabalho? Está aqui, 2,42 eletronvolts. Né? Então, o número de fótons é a intensidade dividido pela função trabalho. Então, a intensidade a gente já calculou. Deu aí 8 vezes 10 elevado a menos 2 joule metros quadrados vezes segundo, dividido pela função trabalho, que é 2,42 eletronvolts, né? 2,42. Oi. Mas eu posso dividir, ele não está em eletronvolts a intensidade aí? Muito bem. A intensidade não está em eletronvolts e nem a função trabalho está em joule, né? Ou eu passo a intensidade para eletronvolts, ou eu passo a função trabalho para joule. Então, para fazer aqui, ó, eu vou deixar a intensidade em joule e multiplicar a função trabalho por 1,602 vezes 10 a menos 19. E aí, agora, a função trabalho vai estar em joule. Isso aqui vai dar o quê? Aí vocês fazem, vocês vão obter aí quantos fótons vai incidir na superfície por metro quadrado e por segundo. Em 1 metro quadrado, eu vou ter tantos fótons por unidade de segundo. Entendeu? Então, vocês vão fazer esse cálculo aí e vão obter a função, o número de fótons. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Muito bem. Então, a minha aula termina por aqui. E eu já vou baixar o arquivo do vídeo e agora à tarde eu subo ele lá para o YouTube, tá? Se eu não colocar no AVA, antes de colocar no AVA, eu mando o link no WhatsApp. Tchau, pessoal.
Tchau.